Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e vamos continuar aqui a nossa exploração capítulo a capítulo do O Um Anel, RPG baseado na obra de Tolkien, aí Senhor dos Anéis, que por aclamação pública, né, a gente está transformando aqui em série. Vamos passar por todos os capítulos do livro, destacando os pontos mais interessantes para vocês terem uma ideia geral, um panorama geral do livro, do cenário e de alguns aspectos técnicos também, né? Como a gente comentou no vídeo anterior. Se você está chegando agora, vou deixar aqui no card a nossa playlist exclusiva aqui desse jogo para você, de repente, rever alguma coisa, assistir algum vídeo que você perdeu e assistir a série desde o início para a gente poder seguir viagem tranquilos, beleza? Se você está acompanhando a série conforme os vídeos estão saindo, hoje a gente vai começar um capítulo novo, capítulo 2, tá? De resolução de ações. Aqui o livro já pula direto para o sistema. Na verdade, um primeiro contato que a gente vai ter com o sistema do jogo, tá? Ele vai dar aquelas noções gerais, aquelas ideias básicas pra gente ir se acostumando logo aí como é que funciona o sistema, mas claro que mais pra frente no livro a gente vai ter capítulos detalhando aqueles tipos de ação mais complexas, né? Combate, provavelmente alguma coisa de magia, enfim. Mas aqui a gente já tem uma visão geral do sistema do O Um Anel, beleza? Então pra gente começar a nossa conversa, olha só, ele vai trazer aqui algumas informações gerais básicas, tá? Sobre o sistema, como por exemplo, que dados a gente vai usar, que tipo de dados, né? O Um Anel RPG, ele vai trabalhar com D6 e D12, tá? Então ele sugere que cada jogador tenha pelo menos 6 D6 e 2 D12 à disposição. Claro que você pode compartilhar ali os dados, enfim, mas essa é a sugestão do livro e vocês já vão entender por que ela foi feita, enfim. Esses dois tipos de dados, eles vão ter funções diferentes no sistema. A gente vai ter os D6, que vão ser chamados os dados de sucesso, e os D12, que são os chamados dados de façanha. Mas, afinal de contas, qual vai ser a pegada desses dados, né? O que tem de diferente neles? A Free League tem um certo costume de lançar dados decorados, dados temáticos, né, para cada um dos jogos. Pelo menos no Forbidden Lands tem isso, no Um Anel RPG tem. Não tô bem certo se no Alien e no Tales from the Loop tem. Acho até que não. Se alguém quiser tirar dúvida aí nos comentários, fique à vontade. Mas qual é o lance? Esses dados temáticos, esses dados decorados, eles vão te ajudar a interpretar os resultados com mais facilidade. O uso deles é obrigatório? Não. Acho até que no Um Anel RPG é mais fácil você substituir do que no Forbidden Lands. No Forbidden Lands, eu comentei isso nos vídeos, né, durante a nossa série, é uma ajuda que realmente faz diferença você ter os dados temáticos. Aqui, no Um Anel RPG, não. E qual vai ser a diferença? Nos dados de sucesso, nos D6, o número 6 vai ser decorado com uma runa élfica. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, deixa eu tentar aproximar aqui. Esta runazinha bem aqui, tá? Vai ficar no lugar do número 6. E nos dados de façanha, os D12, a gente vai ter dois símbolos. No lugar do 12, a gente vai ter a runa do Gandalf, que é essa bem aqui. Olha só, tipo uma árvorezinha, essa vai do Gandalf. E no número 11, a gente vai ter o olho de Sauron aqui. Deixa eu tentar aproximar, tá? Essa vai ser a diferença. Mas você só precisa gravar isso, né? Que o 6 tem um resultado especial no D6, e o 11 e o 12 tem um resultado especial se você estiver jogando um D12. Então é mais fácil você substituir por dados normais, dados comuns. Em seguida, o livro vai mostrando aqui pra gente um passo a passo, vamos chamar assim, de quando jogar os dados. Eu falei no primeiro vídeo que é um livro, pelo menos até o momento, bem didático. Ele vai, de fato, te ensinando a jogar RPG se você nunca teve contato com nenhum jogo desse tipo. Então ele vai meio que, além de trazer conceitos básicos, dando exemplos para você entender se você não tem nenhuma referência sobre RPG. Então essa sessão é mais ou menos isso. Ele vai te ensinando como jogar os dados e quando jogar os dados. Mas uma coisa que eu achei interessante destacar é o seguinte, olha só. Se a descrição de uma ação não deixar dúvidas sobre o seu resultado, não há necessidade de fazer um teste. A ação é bem sucedida automaticamente. Isso é uma regra que eu acredito que tenha em todo RPG ou em quase todo RPG, mas a gente muitas vezes ou ignora ou não lembra dela, né? Então assim, se a descrição que os seus jogadores deram para a ação que eles querem fazer é tão bacana, é tão legal, e eles têm o conhecimento apropriado, as perícias certas para fazer aquilo, deixa, vamos contar a história, não vamos perder muito tempo jogando dados. Basicamente é isso. Aqui, o livro vai trazer 3 exemplos de situações em que, de fato, você teria a necessidade de jogar os dados, que são as situações de perigo, conhecimento e manipulação. Então, só para a gente ter uma ideia, eu vou ler um trechinho para vocês. Olha só. Perigo. Jogue os dados se a ação for perigosa. Se o herói jogador não arriscar nada ao falhar, não jogue. Conhecimento. Jogue os dados se a ação visa obter informações que não estão imediatamente disponíveis.
E o terceiro caso, a manipulação, jogue os dados se a ação pretende influenciar um ou mais personagens do historiador não cooperativas. Ou seja, se você está tendo algum problema ali para convencer alguém, se os NPCs, né, estão disponíveis a ajudar, também não precisa jogar nada. Então, como eu falei, é mais uma explanação simples para você ter uma noção de quando você vai exigir que os seus jogadores façam jogadas de dado ou não. Lembrando sempre que o mais importante é contar a história, é deixar a narrativa fluir. Na sequência, o livro vai trazer aqui a seção, olha, jogando os dados. De novo, de uma forma bem didática, para você entender toda a mecânica das jogadas dos dados e o principal aqui, a leitura dos resultados. Mas a gente vai chegar lá. Uma coisa que eu achei interessante aqui é que ele já vai colocando alguns dos testes mais importantes aqui do sistema, né, que provavelmente a gente vai explorar com mais detalhes em capítulos futuros, né? Então ele vai trazer aqui, por exemplo, as jogadas de perícia, que são as jogadas mais simples, mais comuns, né, do sistema, né, que os seus personagens, os seus heróis jogadores provavelmente vão usar com mais frequência. E só para ter uma ideia, a gente tem aí 18 perícias, tá? Vamos ver cada uma delas, vamos passar um pouquinho por cada uma delas em capítulos futuros, mas guardem essa informação aqui, testes de perícia. Em seguida a gente vai ter os testes ou jogadas de combate, né, quando você estiver ali envolvido numa luta, em alguma situação, em alguma escaramuça, né, alguma coisa assim, e vai servir esses testes de combate tanto para você atacar quanto para fazer as jogadas de proteção. Então, sempre tem alguma mecânica específica para combate que a gente vai ver no momento apropriado. E por fim, um dos diferenciais aqui do sistema é o que ele chama aqui de teste de sombra, tá? Os testes de sombra vão simbolizar aí o efeito, né, corruptor do Sauron, né? A tentação ou alguma coisa assim. Provavelmente a gente vai ver com mais detalhes isso também. Provavelmente não, com certeza, né? A gente vai ver isso com mais detalhes em capítulos futuros, mas aqui ele está só listando quais são os tipos de testes mais comuns, mais prováveis dos jogadores enfrentarem ao longo das jornadas pela Terra-média, tá? E agora, finalmente, a gente tem um primeiro vislumbre de como é que funciona um teste básico aqui no Um Anel RPG. As jogadas mais comuns vão envolver você lançar um dado de façanha, um D12, tá? E mais uma certa quantidade de dados de sucesso. Como é que eu vou saber qual é essa quantidade? A quantidade é o valor que você tiver na habilidade específica que você estiver usando. Lembrando aqui, ou melhor dizendo, informando, né, porque a gente ainda não chegou nessa parte, as habilidades elas vão variar do nível 1 ao nível 6. Ou seja, você pode jogar um D12 mais um D6, ou até no máximo 6d6, se você tiver a quantidade máxima de pontos permitida naquela habilidade. Jogando a quantidade de dados que for correspondente, você vai somar os resultados de todos eles, tá? E você vai precisar igualar ou superar o número alvo, a dificuldade, né? Para você perceber se a sua ação foi bem sucedida ou não. Outra coisa que é importante comentar, e a gente vai falar um pouquinho mais disso ainda nesse vídeo, é que o Um Anel RPG ele trabalha também com aquela ideia de graus de sucesso. Ou seja, você vai ter aquele sucesso simples, padrão, e dependendo de algumas condições, você pode ter aquele sucesso melhorado, né? Aquela ação mais extraordinária, aquele feito heróico, alguma coisa nesse sentido, beleza? Seguindo adiante, só para a gente não perder o costume, tem aqui uma pequena entrada sobre repetir jogadas. Via de regra, o grupo ou o personagem tem apenas uma chance de concluir aquela ação, tá? Não vale ficar tentando repetidas vezes até o resultado dos dados lhe favorecer, né? Enfim, por favor, é um jogo. Mas, dependendo da situação, pode ser possível você realizar uma nova jogada para resolver a mesma ação, desde que você use ou uma perícia diferente, uma habilidade diferente, ou você aborde aquele problema de uma forma nova, que não foi a que você tentou antes e falhou. Mas isso, apesar de isso ser bem básico, tem uma coisa que eu achei interessante aqui que vale a pena destacar. Olha só. É claro que um herói jogador a quem é dada uma segunda chance deve sempre lidar com as consequências de ter falhado pela primeira vez. Ou seja, não é simplesmente, não, fiz do jeito A, agora vou fazer do jeito B e jogo de novo. Não, você falhou nesse primeiro teste aqui, então isso tem que ter alguma consequência. E aqui o livro remete para um capítulo posterior, onde a gente vai aprender mais sobre as consequências das falhas. Mas então, só guarda logo essa informação aí, né? Você pode, em algumas determinadas situações, até tentar de novo um teste que você falhou, mas você vai ter também que lidar com as consequências dessa falha, né? Muito justo. Em seguida, o livro vai trazer aqui, olha, lendo os dados de façanha. Agora a gente vai começar a entender como interpretar o resultado dos dados e avaliar melhor se aquela questão de ter os dados decorados ou não vai fazer diferença aqui. Então, os dados de façanha, como é que funciona a mecânica deles? Lembrando, os dados de façanha são D12, tá? Então, se você tirar o número 12, ou seja, a runa do Gandalf, né, no dado decorado, você tem um acerto automático, mesmo que você não consiga superar, na soma dos dados, né, superar a dificuldade. Se você tirou 12 não D12, você já tem um sucesso automático. Sucesso
simples, tá? Lembra que aqui a gente tem aquela ideia de graduação, mas você já conseguiu fazer o que você pretendia. Por outro lado, se você tirar 11 no D12, ou seja, a runa do olho de Sauron, este dado vai valer 0. Ainda não estamos numa falha crítica, tá? Tem uma coisa parecida com isso, mas a gente vai ver futuramente. Aqui, se você tirar 11, o olho de Sauron, esse dado simplesmente não vai entrar na soma. Ao invés de você somar o D12 mais os D6 que você tiver, se você tirar 11, você não vai. Você despreza o D12 e vai somar só os D6 para ver se você conseguiu suplantar a dificuldade ou não. Esse D12 vai ter um valor 0. Seguindo adiante, ele vai fazer a mesma coisa, né? Como interpretar os dados de sucesso, ou seja, os dados D6. Aqui o negócio é mais simples. Se você conseguir tirar o 6, ou a runa élfica, né? Esse resultado esse D6 vai começar a contar para o que ele chama aqui de resultado superior e vai contar sim aí para os graus de sucesso. Então aqui é mais simples, só vai ter um número decorado que vai ser o 6. Se você conseguir tirar 6, ou quanto mais números 6 você tirar nos seus dados de sucesso, melhor vai ser o seu resultado, melhor vai ser o seu grau de sucesso. E aqui, só para a gente seguir a ordem que está no livro, a gente vai falar um pouquinho dos números alvos da dificuldade, mas também a gente vai encerrar falando dos graus de sucesso, tá? Então segura aí que a gente vai falar mais sobre isso. Em relação aos números alvos, como é que funciona? Aqui é só uma primeira informação, acredito que ele vai desdobrar isso aqui com mais explicações em algum capítulo futuro. Mas, vamos lá. O número alvo básico, vamos colocar dessa forma, ele está vinculado ao atributo. E aqui, no Anel RPG, a gente vai ter 3 atributos, tá? A gente vai ter força, coração e astúcia. Então, cada um desses atributos, ou melhor dizendo, cada perícia que a gente vai ter, vai estar ligada a um desses 3 atributos, tá? Então, para a gente ter o nosso número-alvo, a nossa dificuldade básica, como é que a gente vai calcular isso? A gente vai pegar 20, que é um número padrão que ele dá aqui, e diminuir da quantidade que a gente tiver em cada um desses atributos. Então, por exemplo, se eu tenho uma força 5, o meu número-alvo base para perícias ligadas à força vai ser 15. 20 menos 5, beleza? Esse é o raciocínio geral, mas a gente provavelmente vai explorar isso com mais detalhes em capítulos futuros. Só guarda logo aí essa primeira informação, beleza? Então olha só, para a gente encerrar já essa primeira parte aqui do capítulo, a gente vai ter os graus de sucesso. E como é que vai funcionar isso aqui? Nos graus de sucesso, primeiro, né, óbvio, evidente, você tem que ter um teste bem sucedido, tá? A partir daí, dependendo do resultado que você tenha nos dados, a gente vai avaliar se você teve um sucesso simples ou um sucesso fora do normal. Ou seja, se você tiver igualado a dificuldade, né, do número alvo lá, ou se você tiver tirado um 12 no D12, você já tem aquele sucesso automático. A partir daí, você vai ver, olha, tirei algum 6 nos dados de sucesso, tirei. Aí, dependendo dessa quantidade, a gente vai avaliar. Então funciona mais ou menos assim. Deixa eu ler aqui um trechinho para vocês. Se você não teve nenhum 6, tá? Mas conseguiu igualar ou suplantar o nível de dificuldade, beleza, você teve um sucesso simples, mas não conseguiu nada além do mínimo, segundo o livro coloca aqui. Se você conseguiu pelo menos um 6, né, nesses dados de sucesso, você tem o que o livro chama aqui de sucesso fora do comum, um grande sucesso. E se você conseguiu mais de um 6 nos dados de sucesso, você vai ter aqui um teste absolutamente excepcional, memorável, um sucesso extraordinário. Ou seja, trocando em miúdos, se você conseguiu suplantar a dificuldade mínima, dependendo da quantidade de 6 que você tiver conseguido nos dados de sucesso, isso vai aumentando o que ele chama aqui de graus de sucesso do seu teste. Mas na prática, como é que isso funciona? Você pode deixar isso a cargo do historiador, né, do narrador, para descrever como é que foi esse sucesso, ou você tem uma regra opcional aqui que ele chama de sucessos especiais. Olha, bem aqui. Como é que vai funcionar essa regra opcional? Cada 6 que você conseguiu nos dados de sucesso, você pode trocar, entre aspas, por um efeito específico, né? Por um efeito especial, vamos colocar dessa forma, né? Que ele coloca aqui numa tabela, tá? Então, só para dar um exemplo aqui para vocês, você pode gastar um número 6 que você conseguiu para, por exemplo, cancelar uma falha sua ou de outro jogador, tá? Você pode obter um sucesso adicional, você pode adquirir uma informação extra, você pode realizar aquela ação de uma forma extremamente silenciosa, de uma forma extremamente mais rápida, ou você pode aqui ampliar a influência. Se você estiver usando uma magia, por exemplo, ou tentando convencer alguém, e você teve esses sucessos extras, você pode convencer um número adicional de pessoas. Então essa é uma regra opcional, eu achei bem interessante porque você vai ter a possibilidade aí de escolher
o destino do seu sucesso, vamos colocar dessa forma, né? Em vez de apenas um narrador descrever o que aconteceu, você pode trocar, né, os 6 que você conseguiu para escolher um efeito que melhor se adeque ou que você ache mais interessante para o resultado final da sua ação. Lembrando aí que você vai ter conseguido realizar um feito heróico, um feito extraordinário, beleza? Então, a gente vai encerrando por aqui este vídeo. Ainda tem coisas para falar sobre esse capítulo de resolução de ações, mas a gente vai fazer isso num próximo vídeo. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu dislike, seus comentários, o que vocês estão achando aí do Um Anel RPG, e a gente se encontra na próxima resenha.